Fala Belter, hoje eu vou falar sobre Mixed Voice ou a voz mista. É um tema do qual eu já tratei aqui no canal algumas vezes, porém vocês continuam me pedindo, então sempre tá chegando gente nova, né? Então eu vou abordar de uma forma diferente para trazer um pouco de luz aqui sobre o que é e como fazer a voz mista. Vem comigo! Evolução vocal. Fala Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, o seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. E hoje eu vou te explicar, sobre o meu ponto de vista, o que é a voz mista, o que é o Mixed Voice e como você pode fazer, ok? Atendendo a muitos pedidos. Preparando esse vídeo, eu me lembrei de uma história que uma aluna minha, que fazia aula comigo, presencial em Belo Horizonte, foi para Londres. Ela foi morar lá por um tempo, estudar, alguma coisa assim, e ela fez aula de canto no tempo que ela ficou lá. E depois ela voltou, retornou a Belo Horizonte, e quando ela chegou para mim, ela voltou a fazer aula comigo, e ela falou: olha, professor, a minha professora de Londres, ela ficava falando para eu fazer mix. Ela falou: você tem que fazer mix, você tem que fazer mix. E eu queria que você me explicasse o que é esse tal desse mix, porque ela não sabia me explicar. Ela só sabia falar que eu tinha que fazer. Quando a minha aluna me contou isso, nossa, caiu um monte de ficha, assim, já tem muitos anos essa história, mas caiu um monte de ficha para mim como cantor, como aluno de canto que eu fui durante muitos anos. Eu sou um estudioso até hoje. E aí eu falo: gente, é mesmo, né? As pessoas, elas não explicam direito. Elas não explicam direito. Os professores de canto que usam essa terminologia, muitos deles, né, os gringos, eles criam uma forma de explicar que não necessariamente explica realmente o que está acontecendo. E esse é um grande problema, né? Porque aí o professor cria uma nomenclatura que se espalha pela internet, que é o correto, e mostra vários cantores fazendo: olha esse aqui, esse vídeo, isso é mix, olha, isso é mix. Ou o professor mesmo demonstra: ó, isso aqui é mix. Mas como que ele está fazendo isso? E aí ele descreve através de metáforas, descreve com imagens. Isso, embora seja pedagógico, nem sempre explica realmente o que está acontecendo. E é sobre isso que eu queria falar para vocês, porque talvez é isso que esteja te atrapalhando de entender e de fazer a tal da voz mista, do mixed voice. Então, qual é o erro, Soroli? Se a voz mista é uma coisa legal, onde é que eu estou errando? Onde é que o meu professor pode estar errando? Bom, investigando principalmente na internet e no feedback dos alunos que chegam com essa demanda de voz mista para mim, eu vejo que muitos professores brasileiros e gringos, eles explicam a voz mista falando assim: a voz mista é misturar a voz de peito com voz de cabeça. Olha, eu estou misturando aqui a voz de peito com voz de cabeça. Viu? É só misturar. Tem professores famosíssimos. Tem um vídeo da So Young falando que ela fez aula com o professor do Michael Jackson, que é um excelente professor, e que ele ensinou a ela a misturar a voz de peito com a voz de cabeça. E aí o entrevistador até fica assim, né, e tal, tipo, não tô conseguindo visualizar isso. E aí, esse é o primeiro erro, porque talvez quanto melhor seja a sua própria percepção corporal, ou seja, a sua autopercepção do seu corpo, né, de todas as partes que envolvem a produção da voz, né, desde a respiração, passando aqui pela laringe, pregas vocais e espaços de ressonância. Quando fala assim para você que a lei absoluta é misturar a voz de peito com voz de cabeça, eu não sei o que você entende por voz de peito e voz de cabeça. Eu não sei se isso está claro para você, né? Se voz de peito e voz de cabeça está entendido na sua cabeça e está sentido no seu corpo e está automatizado no seu controle. Então, é muito arriscado, porque eu solto essa informação assim, cada pessoa vai tentar misturar isso aí de alguma forma, umas pensando na ressonância, outras pensando no fechamento, outras nem sabem o que estão pensando, estão misturando conceitos confusos. E aí, eu queria falar para você que, na minha opinião, do ponto de vista da laringe, das pregas vocais, não tem como misturar a voz de peito com voz de cabeça.
Esse é um grande erro. A voz de peito e a voz de cabeça, se você for analisar na fonte glótica, que são as pregas vocais, elas não vão se misturar. As pregas vocais estão de um jeito na voz de peito, estão de outro na voz de cabeça. Não tem como elas estarem fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tem o meio do caminho, mas aí a gente já olhou para lá e é uma outra possibilidade, tá? Que é o que eu chamo da teoria de bordas, né? Então, primeira coisa, não tem como misturar a voz de peito com voz de cabeça. Voz de peito e voz de cabeça não se misturam do ponto de vista da fonte, ok? E por que as pessoas não falam para você olhar, para você pensar, para você sentir o que está acontecendo nas suas pregas vocais? O que você acha? Qual é a resposta para essa pergunta? Comenta aqui embaixo. Bom, eu acho que tem vários motivos pelos quais os professores não falam muito das pregas vocais. Eu acho que isso está mudando com o passar do tempo. Tem uma nova geração de professores mais fisiologistas, mais laríngeos, mas a tradição do ensino do canto não tinha tanto acesso à fisiologia. Os professores, então, aprendiam de outra forma. Então, essa forma tradicional, ela ainda dá resultado para muitas pessoas, formou muitas gerações de cantores, então, nesse ponto de vista, ela é incontestável de que ela funciona, porém ela é excludente, ela não explica para todo mundo. E aí, junto com o mito do dom, de que algumas pessoas só servem para cantar, essa pedagogia excludente excluía quem não tinha o dom e boas, né? Hoje, com o avanço da tecnologia e dos estudos relacionados a assuntos, né, da técnica vocal, de entendimento de como a voz realmente funciona, a gente sabe que dá para explicar como a voz funciona para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender, né? Tem vários níveis de facilidade, e em vez de talento eu prefiro usar facilidade, porque realmente algumas pessoas têm, mas quem tem dificuldade, se for ensinado, se o tema for explicado para ela da maneira correta e ela entender, se ela for orientada como que ela vai sentir isso no corpo dela da maneira correta, ela vai sentir, e a partir de entender e sentir, ela vai controlar, ela vai aprender a controlar, ela vai ter um treinamento para automatizar esse controle no corpo dela. Essa é a base da minha pedagogia. Entender, sentir e controlar. Quando um professor fala assim, olha, mix voice é misturar a voz de peito com voz de cabeça, e ele não vai além disso, ele não especifica além disso, se ele está falando de prega vocal, se ele está falando de espaços de ressonância, se ele está falando de articuladores, se ele não for mais específico, para cada aluno vai dar um resultado diferente. Então, não no sentido de que cada voz é diferente, mas tipo, para alguns vai dar certo e para uns não vai dar certo. E aí a gente cai no mesmo problema de, então tem gente que tem talento para cantar e tem gente que não tem. Não, isso é um mito, isso é uma mentira, um mito no mau sentido, né? Isso é uma inverdade, é uma falácia, entendeu? É uma coisa que já superamos. Se você não superou isso ainda, vem comigo que eu vou te ajudar a superar. Então, o que eu quero te propor? Que na hora que você for pensar sobre voz mista, mix voice, você pense nas suas pregas vocais e você comece a catalogar, tanto de forma sensorial, né, na sensação mesmo, de colocar a mão no pescoço, de tentar sentir o que está acontecendo lá dentro, de levar a atenção para suas pregas vocais e perceber que é um fato. Não precisa enfiar uma câmera na sua garganta para você perceber isso, mas é um fato. Quando você está fazendo o que a gente chama de voz de peito, suas pregas vocais têm um nível de contração, de espessura e de alongamento muito diferente de quando você está na voz de cabeça, entendeu? Quando você está na voz de peito, suas pregas vocais estão mais contraídas, espessas e menos alongadas, né? Então, porque elas estão contraídas. Quando a gente vai fazer a voz de cabeça, elas estão mais alongadas, menos espessas, bem mais finas, entendeu? E isso muda tudo.
Então tudo começa aqui. Então, se a prega vocal ou ela está mais contraída ou ela está mais alongada. Eu tenho os meio termos aqui, mas sempre vai ser nesse sentido. Contração, vai alongando, 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 alongando até o máximo. Contrai, contrai, contrai até o máximo. Eu posso dividir essas possibilidades em áreas, que é o que eu chamo de bordas, né? Então, eu mapeio que todos nós temos 4 bordas, basicamente. E aí eu posso decorar essas bordas. E aí, voz de peito e voz de cabeça, de onde vem esse nome, né? Esse nome ele vem muito da sensação da ressonância, né? Porque esse nome tem 400 anos, essa nomenclatura tem 400 anos. Não existia nem laringoscópio ainda, de enfiar um espelhinho de dentista dentro da boca da pessoa para conseguir ver as pregas vocais, né? Isso foi uma coisa que foi inventada lá pelo Garcia e tal, e isso revolucionou e possibilitou o avanço até a gente ter câmera Full HD que filma a prega vocal por baixo, né? Que é bem específico, mas enfim, quando se inventou essa terminologia voz de peito e voz de cabeça, as pessoas usavam isso para descrever muito a sensação. É muito comum os tratados de canto relatarem isso, assim, de que, olha, a sensação da voz de peito é como se a voz estivesse saindo aqui, daqui, tem reverberação, a própria traqueia está reverberando muito quando a gente faz esse modo de fonação. E aí, então, parece que a minha voz está saindo daqui. E quando eu faço a voz de cabeça, a sensação é mais no crânio, no alto da cabeça, etc. Então, quando eu uso essa terminologia, eu estou falando de ressonância. Mas quando eu falo de ressonância, isso não necessariamente explica, e não explica diretamente, com certeza, o que está acontecendo nas pregas vocais. Então, a primeira coisa que o professor deveria fazer, ao meu ver, eu tenho feito isso há muitos anos com resultados muito positivos, é fazer o aluno perceber as suas pregas vocais, como elas trabalham, catalogar isso, conseguir sentir no seu corpo e treinar da forma correta para aprender a dominar. E aí você vai entender que, então eu tenho a voz de peito, eu tenho a voz de cabeça, mas eu tenho outras bordas. A partir disso, eu tenho o controle da ressonância e aí eu posso sentir a ressonância mais aqui ou mais aqui, mas controlando a borda. Porque se eu não controlo a borda, eu não controlo a ressonância. É isso que você tem que entender. Se você não escolhe e controla qual borda você está cantando, você não vai ter controle sobre a ressonância. Porque se você tiver uma borda de voz de peito, a sua ressonância vai estar condicionada a essa borda. Se você tiver uma borda de voz de cabeça, a mesma coisa, a sua ressonância vai estar condicionada. Se você tiver uma borda de voz de cabeça, a sua ressonância vai estar na cabeça e você não vai conseguir misturar ela com o peito. Não de uma maneira eficaz. Se você tiver com a borda de peito, você não vai conseguir deixar a ressonância na cabeça. Não de uma maneira eficaz. Entendeu? Então, o segredinho está aí na fonte. Vamos na fonte. A fonoaudiologia não chamou de fonte glótica à toa, né? A fonte do som, é onde começa o som, ok? Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar canto lírico aos 19 anos e eu estudei até os 28 anos. Então foram aí 9 anos estudando canto lírico, sem uma abordagem fisiológica precisa. Aprendi muita coisa? Aprendi. Me formei músico aí nesse meio de caminho. Aprendi muita coisa sobre música, sobre canto, sobre performance, muitas vivências maravilhosas, mas eu estava frustrado com a minha voz. Aos 28 anos, eu conheci o Belt contemporâneo e o trabalho da doutora Silvia Pinho, que é uma fonoaudióloga especializada em musculatura intrínseca da laringe. E essas duas linguagens me fizeram olhar para o meu corpo de uma maneira totalmente diferente e eu reaprendi a estudar técnica vocal. Ainda bem que eu não desisti, porque fui até aparecer, né? Foi uma coincidência feliz, assim, né? Eu acredito em sincronicidade, né? Eu desejei muito isso, entender o máximo que eu pudesse sobre voz, até que isso cruzou o meu caminho, assim. Então, em poucos meses, em 6 meses, basicamente, de estudo de belting, porque eu conheci o maestro Marconi em agosto de 2008.
E aí comecei a fazer aula com ele, curso com a doutora Silvia e etc. Comecei a pesquisar voz de uma maneira diferente, tentando buscar as respostas na fisiologia para entender como que o meu corpo funcionava e conseguir ver as coisas que eu não estava vendo aqui dentro. Já no início de 2019, eu já estava colhendo frutos disso. As pessoas já estavam me vendo como cantor de uma maneira diferente do que elas viam antes. Porque eu conseguia fazer coisas com a minha voz que antes eu não conseguia. Então, questão de... Olha a comparação, 9 anos para 6 meses. É claro que eu tenho conhecimento acumulado nesses 9 anos, nessa altura. Mas a chavinha que faltava para poder desbloquear estava numa coisa que esses 9 anos ninguém tocou no assunto, entendeu? Pode realmente revolucionar a sua voz. Eu não criei o nome desse projeto, né, do meu Instagram, do canal e dos meus cursos à toa. É realmente revolucionário você pensar na voz da maneira como eu estou te propondo. Pode ser muito revolucionário para a sua voz. Pode mudar o seu jeito de cantar. Pode fazer com que você consiga cantar do jeito que você sempre quis. Pode fazer com que você entenda de uma vez por todas o que é esse mix e não fique esse mistério na sua cabeça, ok? Então, recapitulando, se você pesquisa aí canais gringos, professores gringos e também muitos professores brasileiros influenciados por essa linha de pensamento, né, vão explicar para você que mix voice é misturar o peito com a cabeça. Tenha em mente que eles não estão falando isso de maldade e que eles não estão totalmente errados, porém, eles não estão sendo específicos. Né? Eles estão querendo dizer da ressonância, tá? Se eles estiverem seguindo a linha do Seth Riggs, que foi o professor do Michael Jackson e da So Young, é de ressonância que eles vão estar falando. Então eu consigo sim ampliar os meus espaços para poder deixar o espaço aberto para a voz vir para a cabeça e deixar o espaço aberto para a voz também ressoar mais perto do peito, né? Na laringe, para reverberar aqui na traqueia, eu tenho uma sensação dessa ressonância full, assim. Porém, você tem que olhar para suas pregas vocais e você tem que aprender a entender como elas funcionam, sentir como elas estão funcionando e controlar, porque é isso que vai fazer realmente a diferença de deixar a sua voz ir para um lugar ou para o outro. Sua boca pode estar reganhada, seu palato pode estar colado no crânio, sua laringe pode estar lá no pé, mas se a sua borda não beneficiar essa ressonância fluir livremente por esses espaços, não adianta, entendeu? Então você tem que olhar para suas pregas vocais. Lembrem-se sempre do meu relato. Eu fiquei 9 anos estudando canto lírico e não entendi essa maldita dessa voz na máscara, desse mix voice, da voz passando, da voz com cobertura, enfim. Não entendi. Com 6 meses de estudo de belting contemporâneo, que é muito apoiado na fisiologia, e de estudos específicos em fisiologia, a minha voz já começou a se transformar e as pessoas começaram a me enxergar diferente. É claro que eu continuo estudando até hoje. Tenho vídeo no meu canal aqui mesmo, você pode ver eu cantando de diversas maneiras diferentes, assim, a minha voz, mas eu não perdi a minha voz. Minha voz está evoluindo constantemente, eu não prejudiquei a minha voz, eu consigo fazer muita coisa com a minha voz, já fiz um monte de espetáculos de teatro e de teatro musical diferentes com a minha voz, já gravei, já cantei, já fiz show, dou aula, trabalho com a minha voz todos os dias e ela tá aqui rendendo muito bem até hoje, porque eu aprendi a olhar para o que realmente resolve, aprendi a estudar o que realmente resolve e é essa a proposta do meu canal, do meu trabalho, para te ajudar a fazer o mesmo, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Então clique em gostei, comenta e compartilha. Me ajuda a espalhar a mensagem. Tem muita gente precisando de revolução vocal. Imagina a gratidão do seu amigo, da sua amiga que canta, que gosta de cantar, que estuda técnica vocal. Quando você mandar esse vídeo para ele e falar assim: nossa, amiga, eu entendi! Esse Soroli, ele é meio maluco, mas ele me fez entender. E ó, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É de graça, pô. Então, só se inscrever. Aqui tem conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade. Me segue lá também no Instagram, @Revolução Vocal. Seja meu #Seguiroli. Comenta aqui embaixo para mim se já ficou claro para você o que é Mix Voice, porque eu quero muito saber. E aí,
Vem comigo, a revolução vocal está indo para o próximo nível. Eu quero que você venha junto. Tchau!